E aí, galera, muito boa tarde a todos, 12h47. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, a nossa análise semanal, 5/2/2023. Vamos que vamos, galera. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí abaixo, beleza? Então, trago aqui para vocês conteúdos aqui de alta relevância, galera. Então, espero que gostem, espero que isso de alguma forma ajude aí na operação de vocês, beleza? Cara, eu tava gravando aqui já tem quase 30 minutos e eu esqueci de dar o REC aqui, mano. Puta merda, entendeu? Mandei alguns vídeos passados aí, tá, para ficar mais bonitinho aqui, pra vocês entenderem, mas infelizmente eu não estava gravando e eu não vou fazer isso de novo. Então, galera, eu tomei como base a aula do dia 8/1/2023. Então, essa aula eu falo muito dessa alta aqui antes de acontecer. Eu falo muito aqui de compra no Bitcoin antes de todo esse movimento de alta, tá? Então, agora eu tô falando para vocês aqui, nesse exato momento, tá? Dia 5/2, de uma possível fraqueza do Bitcoin. Eu vou explicar o motivo pelo qual eu acredito nisso, beleza? Então tá, galera, vamos lá. Aqui é um gráfico diário do Bitcoin. Eu tenho algumas coisas aqui interessantes para falar para vocês e o porquê eu acho que o mercado está com fraqueza, né? Eu não estou falando que o mercado está com fraqueza aqui só por causa de uns candles e não, é pelo contexto mesmo, pelo volume mesmo, tá? Olha só que interessante. Eu vou marcar algumas coisas interessantes para vocês aqui. Eu tenho esse pico de volume que ele começou daqui e ele veio até aqui, certo? Beleza, ótimo. Esse pico de volume aqui, a gente teve, presta bem atenção, a gente teve um volume grande injetado e a gente teve um deslocamento de preço também. Não foi tão grande como esse aqui, que praticamente foi o mesmo volume, mas a gente teve um deslocamento de preço. Beleza. Geralmente, quando acontece deslocamento de preço, o que a gente faz? Eu, particularmente, faço isso. Eu pego o finalzinho do movimento, tá? Vamos ver aqui, ó, o final do movimento foi aonde? E o final do movimento, ele foi praticamente aqui, ó. Ele não foi nem lá no topo, ele foi aqui, ó. O final do movimento foi aqui, ele não foi no topo. Geralmente a galera vai falar que isso aqui é resistência, tá? A galera vai falar que isso aqui é nível de resistência. Aqui, ó. Por quê? Porque fez topo aqui. Note que o nível de resistência não tá aqui, o nível de resistência tá aqui, ó. O nível de resistência, ele tá aqui. Esse é o verdadeiro nível de resistência. Tá? Ele tá nessa região. Ah, mas por quê? Porque se eu for pegar esse finalzinho aqui dessa onda, esse finalzinho dessa onda, onde está? Tá ali. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu traçar aqui na ferramenta que fica mais fácil. Pronto, aqui. Peraí. Pronto. Onde é que está o finalzinho dela aqui, ó? O pico dela total. Pronto, tá aqui. Aqui, ó. Beleza, vamos confirmar. Pronto. Beleza. Pronto. O nível de resistência é aqui. Esse aqui é o nível de resistência. Aqui não tem resistência de nada. Aqui, para mim, não é resistência, tá? Ainda está na metade da onda. Então, aqui foi o pico dela. Então, aqui eu marco a resistência. Então, aqui é resistência. Aqui é resistência. Beleza? Isso aqui é uma região. Não é só uma linha, é uma região. Então, essa região toda aqui é de resistência. E a gente consegue perceber essas resistências justamente quando a gente tem esse volume aqui, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem um volume injetado que começou daqui e terminou praticamente aqui, ó, onde eu marquei o nível de resistência. Então, aqui é o nível de resistência, beleza? Aqui para mim não é nada, beleza? Aqui para mim também não é nada, nessa região aqui. Eu vou explicar para vocês entenderem, certo? Então, aqui, eu tenho um grande esforço aqui e eu tenho até um resultado bacana, beleza. E aí o mercado ele começa a cair em V, certo? E aí termina aqui o ciclo de alta aqui, ó. O ciclo de alta no swing, tá, galera? O ciclo de alta no swing. Aí eu pego e marco o ponto de controle. Então aqui é um ponto de controle estático, tá? Então aqui é o verdadeiro nível de resistência do Bitcoin, tá? Não leve em consideração que isso aqui já aconteceu, tá? É como se estivesse passando uma borracha em tudo, tá? É como nada disso aqui tivesse existido. Aqui, ó. É como se nada disso aqui tivesse existido. Deixa eu só tirar aqui. Peraí, preciso entender. Vou pegar aqui, ó. Pronto, é como se nada disso aqui tivesse existido, tá? E eu tenho só isso aqui de informação, beleza? Então, assim, beleza, a gente teve aqui um aumento de volume aqui, um deslocamento de preço tranquilo, o mercado veio aqui e virou, então marca o ponto de controle aqui, certo? O mercado, ele tenta ganhar uma vez, tenta ganhar duas, tenta ganhar três. Ora só, o que eu tenho aqui de informação agora? Com isso aqui, eu tenho fraqueza, eu consigo perceber fraqueza. Por quê? Porque eu tenho um volume injetado, eu tenho o meu ponto de controle, certo? Ó, eu tenho um volume injetado, eu tenho o meu ponto de controle de resistência, tento romper uma vez, duas vezes.
Note que a gente tentou romper com um volume bem inferior a esse volume aqui. Bem inferior. Ou seja, a gente tem uma fraqueza aqui dos comprados. Ora, se esse camarada aqui entrou comprado aqui, ele tivesse poder de botar esse mercado para cima, esse preço não podia estar trabalhando abaixo do ponto de controle deles. Certo? Não poderia. O preço ele teria que, no mínimo, romper aqui e começar a trabalhar acima. Mesmo com volume baixo. Aí, beleza. Mas ele trabalhando abaixo do ponto de controle, tentando romper com um volume inferior a esse, aqui para mim é fraqueza total. Beleza? E aí o que acontece? O mercado ele começou a dar o último suspiro aqui, ó. Tentou romper o nível de resistência. Esse nível de resistência, quando ele tentou romper, vamos ver. Aqui, ó. Ele tentou romper com esse volume. Foi essa pernadinha. Nota que essa pernadinha é bem inferior à pernada maior. Então, o que eu tenho aqui? Um play que está tentando levar o mercado para cima, porém com um volume inferior ao primeiro. Então, assim, significa para mim que ele não tem força o suficiente para fazer isso, para levar esse mercado para cima. E aí o mercado vem dessa patada para baixo. Você entendeu? Então, isso aqui, galera, para mim é fraqueza de mercado. Tá? Isso aqui é fraqueza de mercado em cima da região de resistência, da verdadeira resistência do Bitcoin. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora aqui para frente. Beleza? Então, beleza. Então, vocês já entenderam aqui o que é fraqueza. Tá? Então, a gente tem um pico de volume elevado, certo? O pico de volume elevado está bem aqui. Aqui foi o pico de volume. Eu tenho uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas de rompimento, ok. Porém, o volume inferior. O volume não pode ser inferior. Ah, mas se ele ficasse aqui acima, beleza, tranquilo. Mas ele rompeu. Não rompeu. Ele não ficou acima. Ele não trabalhou acima. Aqui eu tenho uma fraqueza. Ah, então eu poderia entrar comprado nessa região, porque essa região aqui ficou segurando um pouquinho aqui. Cara, aqui não tem como entrar comprado. Mas que mesmo se tivesse entrado comprado nessa região para day trade, mesmo se tivesse, porque você pode botar no gráfico de H1, vai dar a mesma coisa, praticamente, entrada de compra aqui, teu stop fica abaixo desse ponto de controle, porque não vale a pena tu entrar comprado aqui e o preço perder esse ponto, porque aqui tu tem fraqueza aqui sendo confirmado, beleza? Então a gente teve um aumento de volume aqui. Só que quando a gente teve um aumento de volume aqui, olha o camarada que entrou comprado aqui nessa região. Agora a gente tem um volume praticamente igual nessa região de venda, que começou aqui, ó. Começou aqui e terminou aqui. Então, o que acontece? Para mim, na minha visão, quem entrou comprado aqui, estopou aqui. Simplesmente. A gente tem um preço aqui, ó, que subiu com um pouquinho um pouquinho de força. A gente teve isso aqui de injetado. A gente caiu e o volume cresceu aqui também. Então, possivelmente, quem entrou comprado aqui, estopando aqui, ó. Pá! Estopando aqui, levando stop. Exatamente, levando stop. Tá? E aí, o que acontece? Nesse exato momento, quem é o camarada que compra aqui, a gente tem que monitorar. Não é só porque esse swing aqui ele é vermelho que é os vendidos que estão aqui botando pressão aqui para o mercado ir para baixo. Muito pelo contrário. Isso aqui pode ser stop de quem está aqui, ó, posicionado na compra. Então, quem está fazendo esse movimento aqui, quem está gerando esse movimento aqui, não é porque a galera está matando, vendendo porque saiu alguma coisa, não. É porque a galera está estopando, porque eles entraram. Aqui está nítido que eles entraram aqui. Então a galera agora está caindo aqui, matando aqui, estopando essas posições. E aí quem entrou comprado, aproveita esse movimento aqui para comprar. Entendeu? A galera estopando aqui, desesperada porque não fizeram movimento de alta, e a galera começa a zerar a posição. E a galera que tem poder aqui de movimentar o mercado começa a montar a posição aqui. Começa a comprar essa região. É assim que funciona o jogo, por detrás do jogo. A galera começa a comprar quando acontece uma aceleração de preço. E aí que entra a parada. O que eu tenho que fazer aqui? Será que eu vou com essa galera que está vendendo porque está sendo um monte de notícia ruim, que não sei o que, não sei o que? Não, a gente tem que monitorar para saber quem tem mais força. Quando a gente fez esse volume aqui grande, né, quando a gente fez esse movimento aqui grande, a gente tem um pico de volume elevado até em barras, que lá no semanal é a maior barra que tem no semanal. Então, obviamente que eu acreditando nisso e vendo todo esse cenário, eu vou ter que marcar um ponto de controle estático aqui. Opa, um ponto de controle estático não. Uma dífice aqui para traçar o médio de quem entrou comprado aqui, porque eu já estava imaginando que isso poderia acontecer. Tá? Então, eu peguei e marquei o ponto de controle estático aqui. O ponto de controle estático não, um médio aqui. Porque eu sabia que se o preço romper o médio, eu vou falar, pô, beleza, quem está vendido está no comando, cara. Quem está vendido está no comando.
Mas a gente tenta uma vez, tenta duas, 3, 4, 5 vezes e não rompe o médio dos vendidos. Porra, se os vendidos estão no comando, por que o preço está acima do médio? Você está entendendo? Não tem cabimento, não tem cabimento. Então aqui os plays aproveitando para quem comprou aqui, começa a botar o mercado para cima. Então essa é a parada, galera. A gente tem aqui o quê? Uma transferência do dinheiro esperto, tá? Tanto nesse movimento como nesse movimento. Aqui os plays acreditaram que ia para cima. Não conseguiram sustentar o preço. Stop da galera. Quem tem um poder de informação aqui, ó, quem tem um poder aqui, ó, de pegar esses stopzinhos aqui, da galera que estava desesperada no topo, começa a comprar, o mercado começa a andar lateral, temos o médio que está acima deles e começa a estourar. Só que agora note, novamente, ó, tem 2 picos de volume elevado aqui, ó, 2 picos de volume elevado. Então, possivelmente, isso que está acontecendo aqui pode ser stop de quem está nessas regiões aqui. Stop não, galera, stop, porque muita gente aqui também, é como eu falo para vocês, aqui a gente tem dois players, tantos que compraram como que venderam. A galera aproveitou para vender, a galera aproveitou para comprar, mas aqui também tem vendidos. Esses vendidos aqui, eles podem estar segurando muito bem. Mas aí quando começa uma aceleração de preço, e a gente chama isso aqui de spike, a galera começa a falar, não, peraí, não, vamos ter que stopar. E aí começa a gerar esse fluxo alto aqui. Galera, eu tô falando aqui de stop de grandes, eu não tô falando de stop de CPF, tá? Isso aqui é instituição mesmo, briga de gigantes, instituição contra instituição. Então, o que está acontecendo aqui? A mesma coisa que aconteceu aqui do que aconteceu aqui. A gente está tendo um aumento grande de volume nessas regiões. Então, é por isso que eu marquei o ponto de controle aqui, uma região de resistência, lá nos 24,253, porque para mim fica bem claro que a gente está tendo aqui, ó, desova de posições, tá? Desmontagem de posições aqui de players. Os caras compraram aqui, estão com baita de um lucro, porque o mercado subiu quantos por cento? Ó, desde aqui, vou pegar desde o fundo. O mercado já subiu? Eita, 53%, vocês viram lá, né? Vamos ver aqui de novo. 55%. Então, quem entrou comprado aqui, pô, já tem um lucro bacana nessa região. Então, a galera já começa a desmontar aqui. E para quem que eles vão vender? Eles vão vender para os desesperados que estão aqui posicionados na venda. Então, é assim que funciona esse deslocamento de preço, sabe? Então, é muita gente stopando, muita gente desmontando posições, muita gente vendendo para os desesperados. Então, é geralmente isso que acontece. Eu já vi muitos lugares começarem a falar que Bitcoin agora vai subir, que Bitcoin não sei o que e tal. Cara, eu acredito que o Bitcoin vai subir se acontecer isso bem aqui, ó. O preço está agora em 23,90 e pouco. O preço tem que, ó, romper essa regiãozinha bem aqui, ó. E ficar trabalhando aqui. Se ficar trabalhando aqui, beleza. A gente pode sim comprar novamente aqui com stop curto aqui, nessa região. Por quê? Porque o momento que o preço ele consegue ficar acima desse ponto de controle aqui, mas ele não tem sustentabilidade de romper essa região, adeus. Significa que fraqueza do mercado. E geralmente isso aqui eles fazem de armadilha, como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui. Então, outra coisa importante para vocês. Quando aconteceu esse movimento aqui, ó, eu avisei para vocês também. Quando aconteceu esse movimento, ó, você vai pegar esse movimento, você vai medir ele. Ó, ele começou daqui para cá. Ó, ele começou daqui para cá. Eu vou pegar o finalzinho dele. Olha só. A gente tem esse deslocamento de preço, esse volume injetado. A gente tem esse volume injetado e a gente tem o que de deslocamento de preço aqui? Quase nada. A gente ficou lateral. Ou seja, alguém vendendo, esmurrando a parede aqui, ó. Pá. E o preço nada de segurar nessa região. O preço não passa. Não passa. Tu tá batendo aqui em um muro de concreto e a galera falando que tem que vender. Não, tem que vender. E eu não sei o que, tá acontecendo isso. O Bitcoin, a cova, que não sei o que. Vende. A galera vendendo. E o preço não caindo em cima de um médio, cara. Você tem noção do que é isso aqui? O preço tentando, o volume sendo injetado aqui, ó, pá, e o preço não cai em cima de um médio, cara. Como é que você vai pensar em venda de um negócio aqui? Nem que você não compre, mas como é que tu vai vender de um negócio aqui? Não tem como. Então aqui é como se a pessoa estivesse dando um murro em uma parede de concreto. O que eu tô falando para vocês aqui tem um player, né, que está posicionado aqui comprado,
e a galera tá vendendo para ele, e ele tem muito lote aqui para gerar essa liquidez. Ele tá falando assim, ó, pode vender para mim, vende, vocês vão vender, e ele vende mais, eu tenho mais, pode vender, vende, até que chega um momento que eles jogam um spike, que eles fazem um spike, e esse spike pega todo mundo que vendeu aqui e começa a estopar essa galera. E aí eles começam a vender para quem? Adivinha quem está vendendo aqui em cima? Adivinha? É exatamente quem comprou aqui embaixo. É assim que funciona o mercado, tanto de criptoativos como o mercado da B3. É assim que os players tiram dinheiro dos amadores. Isso é dessa maneira aqui, certo? Você não precisa entender muita coisa de mercado. Se você entender o que é absorção, você está na frente de muitos. Beleza? Então, essa galera aqui, com certeza que quem comprou nessa região aqui com desespero já está começando a vender aqui, sair dessas posições com lucro. Simplesmente isso, tá? E agora o que acontece? Vamos lá, de novo, para vocês aqui, ó. Eu tenho um volume que começa daqui e ele termina aqui. Bem aqui, ó. Ele terminou aqui. Beleza. O que eu tenho aqui, galera? Acabei de falar para vocês. Eu tenho um ponto de controle que está aqui, ó. Praticamente nos 21.500 e pouco. Só que isso aqui é dinâmico, esse aqui é estático. Eu vou marcar ele aqui, ó. Pronto. Então eu tenho esse ponto de controle desse camarada que está aqui. O preço está acima ou abaixo do ponto de controle dele? Está acima. Opa, sinal positivo. Sinal que quem comprou aqui, quem estava comprando aqui, né, nesse swing aqui todo aqui, ó, quem comprou aqui nessa região aqui, ó, papai, o mercado subiu, ainda está no comando. Aí o que a gente tem agora de novo? A gente tem aqui outro volume que ele começa aqui e ele termina aqui. E o que eu fiz? Marquei novamente o ponto de controle estático nessa região. O preço, galera, está trabalhando acima ou abaixo? Não, galera, agora está trabalhando abaixo. Mas como assim? Eu tenho um preço que ele começa a subir com velocidade aqui, que é desse tamanho. Eu tenho um que é maior do que o primeiro e só tem isso aqui de deslocamento. Você está entendendo? É a mesma lógica daqui. Ou seja, alguém está empurrando ali, comprando, e o cara está assim, bora que eu vendo, tô vendendo, pode comprar, vende, vai. E o cara comprando, e o cara que comprou lá embaixo está vendendo justamente para essa galera. Você está entendendo? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho do meu raciocínio. Mas é geralmente assim que acontece. Então, nesse momento aqui, os players estão despejando suas posições. Eles estão despejando suas posições. Como é que tu vai conseguir monitorar isso? Como é que você vai conseguir monitorar isso se você não olha isso? Você só olha isso aqui, ó. Você só olha candle. Como é que tu vai entender? Me explica. Eu, particularmente, não consigo. Eu particularmente, não consigo olhar o mercado se eu não tiver volume, galera, para entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma leitura um pouco mais profissional. Quando eu vejo só candle, eu não tenho muita informação. Não tenho. Eu vou começar a traçar um monte de linha aqui. Vou acreditar que aqui é uma resistência. Vou acreditar que essa região aqui também é um nível de resistência, porque fez um topinho aqui, caiu, e eu vou ficar nessa coisa. Eu, particularmente, não tenho a habilidade adequada para estar operando sem volume. Eu, particularmente, não tenho. Tá? Mas a galera que consegue, aí eu respeito bastante, tá? Beleza? Então, galera, é isso que está acontecendo. A gente tem aqui, o que eu tenho de informação, isso aqui, o que chama minha atenção agora é isso aqui. Pô, eu tenho isso aqui de volume injetado, que é praticamente a mesma coisa disso daqui, de volume que foi injetado aqui, a gente teve um deslocamento maior. Por que o preço não está andando? Por que o preço aqui não está acima desse ponto de controle estático, já que eu tenho um volume maior do que o primeiro, e o primeiro ele rompeu tudo? Você está entendendo? Por que não? Essa é a pergunta que eu me faço. Não significa que eu estou certo aqui em falar de uma correção no Bitcoin. Para mim, é correção no Bitcoin. Para mim, eu tenho algum nível de correção. O primeiro nível de correção no diário, aqui, ó, tá nos 22.597. O segundo é aqui, ó, 21.552. Aí eu tenho um terceiro, que está aqui nessa região aqui, ó, que é esse ponto de controle estático. Depois disso, eu tenho esse outro ponto aqui. Depois eu tenho um médio dos comprados lá de baixo. Só que note que se o mercado ele começar a cair, se o mercado ele começar realmente a cair aqui por fraqueza, até chegar nessa região aqui, esse médio ele não vai estar mais aqui, porque ele é dinâmico, ele já vai estar passando por aqui nessa região, que aí confirma mais essa região com essa região. Você está entendendo? Então, é isso que chama a minha atenção.
E eu falei para vocês, eu vou explicar o porquê que eu marquei esse ponto, essa dífuse aqui nessa região. Porque foi na hora que começou a entrar esse play aqui, ó. Eu quero saber se esse play aqui está correto. Aparentemente eu não sei se ele está correto. Mas eu tenho indício de fraqueza aqui do Bitcoin. Mas eu não sei se eu estou certo. O mercado pode chegar aqui e bater nessa região que é o médio, que eu acho que pode corrigir até ele, que é os 22.597. Lembrando que esse médio, ele é apoderado em volume, então por isso ele é dinâmico, tá? Ele vai ser dinâmico. Então, de repente, o preço, ele pode fazer o seguinte, ele pode cair, ele já está vindo daqui, ó, ele cair aqui nessa região. Opa, tirar com essa merda aqui. Cair aqui nessa região. Os plays que entraram comprados aqui, falar, tá na hora, comprarem mais, romper aqui, começar a trabalhar acima e beleza. Aí sim, eu acredito que o Bitcoin vai subir mais. Mas enquanto estiver trabalhando abaixo disso aqui, não tem por que eu acreditar em alta. Não tem. Eu não tenho aquele viés que todo mundo tem aí, que a galera só olha desespero, só olha que o mercado vai cair, ou então só que o mercado vai subir, e não tem um senso crítico, não consegue mudar a opinião quando vê alguma coisa acontecendo. Eu sou o tipo do cara assim, pô, eu tô, tempão que eu tô falando de compra em Bitcoin, tempão que eu tô falando de compra de Bitcoin. Quando eu comecei a ver isso aqui, eu já comecei a mudar minha cabeça, já falei assim, cara, possivelmente a gente vai fazer onda 2, tem tudo para fazer onda 2. Será que eu tô certo? Eu não sei. Eu estou muito bem posicionado. Eu não vou me importar com nenhum tipo de correção no Bitcoin agora. Nem um pouco. Tá? Por quê? Porque eu sei a hora certa de comprar Bitcoin. Às vezes eu tomo na cara? Tomo. Todo mundo toma na cara. Mas a probabilidade que eu tenho aqui de acertar minha mão é bem maior. Beleza? Então o que acontece? Com isso aqui, com essa fraqueza do mercado, ela ficando nítida, eu posso ter o que aqui? Eu posso ter a... Deixa eu ver aqui. A minha projeção. Isso aqui, galera, é uma onda 1. É uma onda 1. Eu quero saber até onde essa onda 2 vai. Então, eu tenho... Esse ponto aqui, para mim, seria interessante. Esse ponto aqui também seria interessante. Esse, o médio, quando chegar por aqui, esse médio já vai estar passando um pouquinho mais para cima. Mas vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto desse camarada que está bem aqui, certo? Então, se eu tiver uma correção até esse nível, que é o nível dos 20.118, eu tenho uma projeção aqui para o Bitcoin, entre o nível de 28.957, segundo nível entre 31.234. Sim, a gente pode ter uma correção, uma onda de impulsão nessas regiões. A galera fala muito em desespero, em queda de Bitcoin, porque sempre está achando que correção é o fim do mundo, entendeu? Então, geralmente, eu quero comprar em ondas impulsivas. Ondas impulsivas. Não quero saber de correção. Correção eu não quero saber. Eu quero ficar livre das correções. Então aqui, ó. Pô, eu comprei uma onda corretiva. No comecinho de uma onda corretiva. Tá entendendo? Eu comprei no comecinho de uma onda corretiva. Corretiva não, perdão. Impulsiva. Agora tem uma onda de correção. O que são ondas corretivas e ondas de impulsão? Vamos lá. O que eu tenho nas ondas de Elliott? Para quem conhece, sabe isso aqui. Isso aqui é uma onda 1. Onda 1 é o quê? Onda de impulsão ou onda corretiva? Onda de impulsão. Eu tenho uma onda 2. Essa onda 2 eu vou botar aqui no básico do básico, porque ela pode ser em fractal, pode ser em 3 ondas ABC. Mas eu vou botar em normal para vocês entenderem. Então aqui eu tenho uma onda 1. Onda 1 é impulsiva. Ótimo. Onda 2, galera, é correção. Não me interessa. Onda 3 é onda corretiva, é onda impulsiva. Me interessa. Onda 4 é onda corretiva. Não me interessa. Onda 5 é onda impulsiva. Me interessa. É essas ondas aqui que me interessam. Onda... Opa! Peraí, deixa eu diminuir aqui, galera. Onda 1, aqui me interessa. Onda 3, me interessa. Onda 5. Essas são as ondas que me interessam. Correção eu não quero saber, galera. Principalmente para quem fica posicionado. Isso aqui não me interessa, correção. Tá entendendo? Então, eu estou vendo para o Bitcoin isso aqui acontecer. Até o momento, essa estrutura que eu estou montando aqui é uma estrutura que eu acredito. Tá? Mas a gente tem que ter alguns pontos aqui, esses pontos que precisam ser observados. Será que vale a pena, se o mercado corrigir até que os 20, 200, mais ou menos aqui, será que fica interessante a gente acreditar em uma onda corretiva? Essa onda corretiva aqui, ela pode vir até aqui, galera. Ó. Até aqui é aceitável, 18.251, porque eu tenho a minha projeção aqui, ó. Tá vendo? O que não pode acontecer é essa correção vir rompendo todas essas merdas aqui e romper principalmente isso aqui, ó. Aí já era. Não tem mais onda corretiva.
Não tem mais expansão aqui nessa região. Não tem mais. Acabou. Não pode perder aqui. Não pode. Bitcoin não pode perder aqui. Tá? Então, assim, eu não vou falar que essa correção pode chegar até aqui, porque como isso aqui é dinâmico, com o tempo isso aqui vai subindo, então praticamente, se o preço chegar para vir buscar aqui, esse ponto de controle desse camarada que está aqui, ó, ele já vai estar passando mais ou menos por aqui. Então aqui seria uma correção bem legal, nos 20 mil ali. Deixa eu ver aqui. Nos 20 mil. Vou botar 20 mil. Tá? Então seria uma correção legal. Por quê? Porque eu teria minha onda de impulsão. Onda de impulsão, onda corretiva, onda de impulsão. Aí, de novo, eu tenho uma onda corretiva, que essa onda corretiva pode acontecer assim, ó. Pode vir novamente para cima. Essa onda corretiva aqui pode acontecer assim, ó. Pode vir para cima. Fractal dela. Entendeu? Então, tudo que eu tento, né, na verdade, aqui, entrar, em tudo que eu tento fazer uma posição legal, em ondas impulsivas. Eu não quero saber de correção, galera. Correção, para mim, eu tô fugindo da tendência, tá? Então, eu não quero. Mas a galera gosta de day trade, não tá nem aí. Beleza, concordo. Mas isso para mim até em day trade é fundamental. Na B3, galera, como é que eu opero? Eu opero sempre logo nos primeiros minutos, porque eu quero pegar a tendência. E geralmente a tendência eu pego quando ela está começando e não quando ela começou, quando ela já formou. Entendeu? Então muita gente assim, eles pensam, formou aqui, topo maior do que o topo anterior, então eu estou numa tendência de alta, então eu vou entrar porque eu estou em tendência de alta. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de pegar a tendência onde ela ser formada. Parece ser ignorância da minha parte, mas é muito top fazer isso. E para quem consegue fazer isso, tem que ter uma leitura realmente afiada. Isso na B3 eu faço. Faço muito na B3. Tá? Ou seja, eu quero pegar a primeira operação, a primeira onda, e aí esqueço o resto. Não tem mais por que ficar preocupado, porque eu entrei muito bem posicionado na primeira. Se eu entrei na primeira onda e eu for seguir as 5 ondas, então, tipo assim, eu estou muito bem posicionado, por que eu vou me preocupar com correção? Deixa acontecer a correção. Muitas das vezes eu faço isso. Eu entro na operação, travo o trade no 0 a 0 e deixo o pau torar, como a galera fala, entendeu? Por quê? Porque eu estou muito bem posicionado. E quando a pessoa está muito bem posicionada, ela não liga para qualquer tipo de correção. Então, isso aí tira um pouquinho mais da pressão em cima de ti, tá? Então, qualquer correção que vier no Bitcoin aqui, até esse nível aqui, eu estou de boa. Estou tranquilo, para mim não me interessa, não vai fazer muito barulho para mim, beleza? Então, galera, é isso que eu espero no Bitcoin. Eu estou sentindo fraqueza, justamente porque eu tenho um pico de volume aqui elevado, a gente está acima do ponto de controle deles, tá? A gente fez um volume um pouco maior nessa região e a gente não ganhou esse ponto de controle, tá? E aí vamos esperar as próximas ondas. Possivelmente as próximas ondas aqui, ó, elas vão ser menores do que essa. E aí mais uma característica aqui de fraqueza no mercado para uma onda 2. E aí a gente já está querendo pegar a onda 3, o comecinho da onda 3 aí para cima, beleza? Então, se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas é bem provável que isso aconteça. Beleza? Galera, eu ia até falar aqui... eu vou falar aqui só uma coisa rápida de absorção. Como é que é o nome da moeda, menino? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar na Huobi aqui, ó. Rapidão. Olha o que aconteceu aqui nessa moeda. Olha só. Eu ia até falar dos mais, galera, mas não vou falar porque já estou gastando aqui praticamente 30 minutos para explicar de absorção para vocês. E eu vou ter que fazer a análise da B3 agora para a segunda, né? Então não vou falar muito. Mas olha só. Olha que legal. A gente está falando aqui de absorção. Cara, eu não sou de acompanhar essa moeda, tá? Mas tem uma galerinha que gosta muito dessa moeda. E o que aconteceu aqui no mercado nela? Galera, o que a gente tem aqui? A gente tem a mesma coisa que eu falo para vocês. Olha o tanto de volume que foi injetado nessa moeda. Isso aqui são o quê? A pressão vendedora, né? Nessa região. Isso aqui tudo é venda. E compra, obviamente. Então, se eu for pegar esse pico de volume, vamos lá. Só para mostrar para vocês como exemplo. Eu vou pegar esse pico de volume. Ele começou. Foi daqui? Peraí. Ele começou mesmo de lá, ó. Vou marcar lá do topo, tá? Olha, ele começou ali do topinho, ele começou a vir para cá, ó. Pronto. Então aqui a gente tem aqui uma pressão dos vendidos aqui, ó. E a gente teve isso aqui de deslocamento, só que a gente teve aqui um baita de volume injetado. Eu não sei o que diabo aconteceu nessa moeda aqui, não sei mesmo. Mas a gente tem um baita de volume injetado aqui, né, nessa região. E o preço se deslogou pouco, né? Ele ficou aqui o que em range. Só que nota que eu tenho um posicionamento de um play aqui, ó. É o que tá mandando no jogo bem aqui. Esse camarada. E aí a galera começa a matar aqui, vendendo, e o cara tá aqui, ó, comprando essa venda toda.
E aí o mercado pega e faz o quê? Um spike na moeda. Então, mais uma coisa que vocês observarem. Isso aqui, cara, é muito válido. Só que o que acontece agora nessa moeda? A gente tem um volume grande, presta bem atenção. Aqui, ó, o volume grande está nessa parada aqui, ó. Deixa eu ver qual é o candle. Vamos ver qual é o candle. Ah, esse candle aqui do dia 5 de fevereiro, tá? De hoje. De hoje? Não. Hoje são 5, exatamente hoje. Então já virou aqui, né? Então esse candle aqui, ó, 5 de fevereiro. Engraçado, esse aqui é 6, não tô entendendo. Eu tô errado aqui no meu calendário, galera. Hoje é 5 ou hoje é 6? Por que mudou aqui? Era para estar aqui no dia 5 ainda. Hoje são 5. Já tá fechado. Ah, porque fechou aqui, é isso? Eu tô no diário. Fechou, engraçado. Não entendi isso aqui, não. Enfim, tá aqui, ó. A gente tem aqui 5 de fevereiro de 2023. Um baita volume injetado aqui nessa moeda. Ó, até maior do que esse primeiro. Então, muito alerta aqui. Muito alerta. Por quê? Porque a gente teve aqui um deslocamento. A gente não teve um deslocamento de preço, mas a gente teve um volume muito grande. E agora a gente teve esse pico de volume elevado aqui no topo do mercado. Então, o que acontece aqui? Aqui eu começaria a ficar meio cabreiro, tá? Por quê? Porque como a gente tem aqui um volume elevado no topo, isso não é muito interessante. Por mais que todo o volume esteja aqui embaixo, possivelmente pode ocorrer correções aqui nessa moeda. Mas não é isso nem que eu quero falar para vocês. O que eu quero falar para vocês é a absorção. Se ligue nisso, galera. Foque nisso, porque aqui, ó, esse tipo de coisa acontece muito, tá? Esse volume todo envolvido aqui nessa região acontece diariamente. Então, a gente tem uma oportunidade muito interessante aqui, quando todas as pessoas estão pensando em vender, de comprar aqui o que for que seja, tá? Então, essa aqui chamou minha atenção bastante, tinha olhado há pouco tempo no grupo, né? A galera me falando de Baby Dot, não sei o que, tal. E eu, tipo assim, particularmente para mim, não é uma coisa que chamava minha atenção, né? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí eu olhei essa baita de absorção aqui nessa moeda. É loucura, né? Bem loucura mesmo. Beleza? Galera, então é isso. Eu não vou me alongar mais. Não vou falar BTC, USD. Não vou falar mais das outras moedas. Eu vou deixar para outra semana. Beleza? Mas o que eu quis passar para vocês aqui é só o conceito de absorção, tá, galera? A absorção justamente é isso. Então, aqui em Bitcoin, ó, falando nisso, que eu tô falando para vocês, ó, aqui, ó. Nesse exato momento aqui o Bitcoin já tá 22.034. Possivelmente aqui a gente pode bater um alvozinho aqui de 22.597. Então, para mim, galera, a gente tá assim em fraqueza, possível onda 2 aqui. Agora, cabe a gente saber até mais ou menos onde vai essa onda 2, tá? Então, na minha opinião, a gente vai querer bater aqui os 21.552 no momento, tá? Porque isso aqui ele vai subindo também. Beleza? Mas o ponto principal aqui, os 50% de todo esse movimento, seria aqui nos 20 mil, ó. Vamos lá, nos 20 mil, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os